Paz do Senhor Jesus, igreja. Eu gostaria de deixar uma pequena palavra para meditação, que se encontra em Salmo 33, o versículo 18, que diz assim, somente essa palavra. Diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Essa palavra, queria falar de um pequeno testemunho da minha vida. Essa palavra foi o que me libertou da bebida. Há uns anos atrás, quando eu bebia, eu gostava de sair do trabalho e passar, sempre pegar o ônibus de frente do Regente. E quando eu sentei lá para esperar o ônibus, eu olhei para frente, que tem um bar, o Bambuzinho, né? E os garçons estavam servindo as mesas. E eu olhando aquela situação deles passando com a cerveja bem gelada, eu olhei e levantei do banco e disse assim, eu vou tomar uma cerveja para poder ir embora para casa. E quando eu levantei, chegou um rapaz na minha frente e me entregou um panfleto. Disse assim, a senhora pode receber esse panfleto? Aí eu disse, posso sim. E peguei, olhei para o panfleto e ele ficou parado na minha frente. Ele disse assim para mim, Jesus te ama. E eu olhei o panfleto e tinha escrito assim no panfleto, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. E quando eu li essa palavra nesse panfleto, eu sentei de volta e comecei a pedir perdão a Deus. Eu disse, Deus, me perdoe, porque eu ia levantar, ia atravessar a rua, ia comprar uma cerveja para tomar, para poder vir para casa. E Deus me fez ver que Ele estava olhando por mim. Ele estava zelando por mim. Esse rapaz me parou e me deu essa palavra, que Deus estava me vendo naquele momento que eu levantei para tomar uma cerveja. E eu parei e pedi perdão a Deus. Deus, me perdoe. E a quem estiver assistindo esse vídeo, que sirva como exemplo. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Mas Deus avisa antes que a gente faça o errado. Deus avisa. Deus diz aqui, eis que os meus olhos estão sobre os que o temem e sobre o que esperam na sua misericórdia. A bondade de Deus com a minha vida foi tão grande. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me livrado da bebida, do álcool. E agradeço bastante a Deus por estar limpa na presença de papai. Amém? Que de onde você estiver assistindo esse vídeo, que sirva como testemunho para a sua vida, que você, antes de fazer o errado, Deus está vendo, Deus está lhe avisando, não faça o errado. Eu, Simone, ouvi a voz de Deus naquele dia e parei, mas muito não para, continua. Vai, afina a força para testar o limite de papai. E papai tem um limite. Papai, quando diz basta, basta. Ele vai avisando. Mas tem hora que o limite de Deus para. Amém? E de onde você estiver assistindo esse vídeo, que aceite a Jesus
como o único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Hoje eu estou liberta por Jesus. Lá em João 14:6, Jesus é bem claro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Papai sem Jesus Cristo. Amém? Só vai onde está o Papai através de Jesus. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Se você estiver em outro caminho, saia dele enquanto há tempo. Siga a Jesus somente. João 14:16, ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, somente. Atenda o que Deus tem para a sua vida, amém? E aceite a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Que todos tenham uma boa tarde na presença do Rei, que é o Pai de Jesus, do Rei dos Reis, amém?